Hello, Manos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984410010. Manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show. E eu ter uma pergunta para você que tá me ouvindo. Quero saber se você está dormindo bem. Agora a pergunta é o seguinte: você achar que está dormindo bem é uma coisa, você dormir bem de verdade é outra. E o cara que está aqui comigo é um profissional especialista nisso. É um dentista do sono. Tá aí um negócio que eu fiquei curioso, cara. Ele é dentista do sono. Eu tenho o prazer de receber comigo aqui o Dr. Luiz Gustavo Martins. Ele que é fundador e CEO do Núcleo de Odontologia do Sono. Ele é cirurgião bucomaxilar. Não consigo falar isso aqui, doutor. Isso aqui é muito complexo. Isso aqui é bucomaxilofacial. Pô, acertei agora. Doutor, que prazer receber, tudo bem? Prazer é meu, mano. Primeiro, dar boa tarde aos nossos ouvintes. E agradecer o convite, tá? Pra mim é uma grande honra estar hoje aqui contigo. Vamos discutir, falar aí um assunto que é um tanto quanto interessante, ao meu ver, né? E espero que o pessoal curta aí o nosso bate-papo. Tá, mas essa premissa é verdadeira. Entre eu dormir e achar que eu estou dormindo bem, existe uma distância absurda, né? Exato. Na verdade, eu sempre costumo falar que a gente se acostuma muitas vezes, né, com o nosso sono, achando que a gente dorme bem. E aí hoje a gente tem algumas ferramentas, alguns diagnóstico que a gente consegue fazer para realmente entender se aquele sono que a gente está tendo é algo realmente um sono de qualidade, ou às vezes é algo que a gente não tem realmente aquele sono reparador, né? Então a gente pode achar que dorme bem, mas a partir do momento que a gente faz o exame, a gente vê alguns problemas ali que estão realmente afetando principalmente a qualidade do sono. Porque hoje quantidade talvez não seja realmente o grande problema, né? Eu vejo que o grande problema está na qualidade, às vezes, do nosso sono no nosso dia a dia. Tá, doutor, mas para mim a coisa mais curiosa é um dentista falando de sono. Exato. Né? Como é que o senhor chega nisso? Então, mano, entender isso aí. É que assim, um dos tratamentos hoje, tanto para ronco e como apneia de sono, é a utilização de um aparelho intraoral. E esse aparelho, quem confecciona, quem instala, né, é realmente o dentista do sono. Tá, mas é o CPAP, aquele famoso? Não é isso, é outra coisa? Isso, é outra coisa. Tá. O CPAP, na verdade, é o mais conhecido, talvez, né, aquela máscara, pode ser nasal ou oral, que tem aquela pressão do ar, né, que vai fazer uma desobstrução na nossa região da garganta. Quem é responsável pela adaptação e toda a fase de acompanhamento seria um fisioterapeuta respiratório, né? E aí a gente tem o aparelho intraoral, então, que é responsável pelo dentista do sono. Então, a odontologia do sono hoje é uma das áreas de atuação do cirurgião dentista. O dentista, na verdade, ele tem uma atuação muito grande, né? Isso. A gente vinculava o dentista só a cara e o canal, né? Na verdade, o dentista, ele trabalha muita coisa. Cada vez mais, né? Tem aumentado essa área de atuação. A gente viu o crescimento todo da harmonização facial, né? Foi outra área que a gente acabou adquirindo, enfim, com o passar do tempo. E a odontologia do sono ainda é uma área relativamente nova, né? Então, não é algo tão conhecido, a gente não existe ainda até uma especialidade propriamente dita do conselho. Existem vários grupos de estudos, congressos, palestras em relação a isso, né? Mas até hoje não existe propriamente dito uma resolução, né? Criando essas especialidades. Então toda a minha formação foi baseada em diversos cursos, né? Claro, em São Paulo fui algumas vezes, são cursos de atualizações, de aperfeiçoamento, e aí acaba, claro, a gente integrando outros grupos, onde a gente acaba montando congressos e palestras e tudo mais. E aí eu uso também muito a universidade hoje, que eu leciono ali na Unesc, para também ajudar nessa própria divulgação, porque é algo assim, mano, que por isso que é tão importante, por exemplo, hoje estar aqui, pra gente falar um pouco mais sobre isso, as pessoas entenderem um pouco mais sobre essa área, o que existe de tratamento, como é que faz o diagnóstico, enfim. Então é tudo ainda muito novo, já foi menos conhecido, hoje cada vez mais se tem esse conhecimento, mas a gente tem uma batalha longa. Tem um caminho longo, isso. Doutor, o Piero Garcia, grande amigo, grande irmão, tá dizendo, mano, por favor, já quero uma consulta, porque eu durmo e não descanso. Exato. Esse é o primeiro sintoma? Exato. Isso é o que eu mais escuto, né, no consultório. O que acontece? Pessoa, né,
dorme ali as suas 8 horas, que basicamente seria o ideal de quantidade, mas a qualidade dela tá muito ruim. E geralmente isso tem a ver com a apneia do sono, porque durante a noite essa pessoa, ela parou de respirar várias vezes durante a noite e isso acabou modificando toda a arquitetura do sono da pessoa. Só que quando ela para de respirar, ela não acorda. Na verdade, ela tem um micro despertar que não acorda, ela não lembra disso. Só que ela passa de um estágio de sono mais profundo para um estágio de sono mais leve. E muitas vezes ela não consegue chegar naquele estágio de sono mais profundo, que é o nosso sono REM, que a gente chama, que é aquele sono realmente reparador. Então, se a pessoa está tendo eventos de apneia, se ela está tendo paradas respiratórias durante a noite, a quantidade de sono REM diminui e ela acorda cansada, né? Ou durante o dia ela vai ter uma sonolência, ela vai ter realmente uma falta de ânimo, né? Devido a essa qualidade do sono tá muito ruim. E aí, mano, não importa, pô, eu durmo 8, 9, 10, 12 horas que seja, mas a tendência é tu acordar cansado. Ô Luiz, você tá falando isso, eu sempre dormi muito pouco na minha vida. Certo. Sempre foi. Eu sempre dormi muito, acordava muito cedo. E às vezes 5, 6 horas pra mim estava suficiente. Até ter os filhos, né? Depois que o filho vem, acabou. Mas por quê? Porque eu conseguia dormir, então. Exato. Eu conseguia desligar de verdade. Perfeito, mano. Assim, se tu tens uma qualidade de sono ali de 6 horas para nossa idade, vamos dizer assim, ela é suficiente, tá? De 6 a 8 horas, a gente sabe que o que acontece? Com o passar da nossa idade, a gente diminui a nossa produção de melatonina, que é um hormônio do sono. Então, fisiologicamente, a gente vai perdendo essa necessidade de dormir tanto, né? Quanto mais velho, menos eu durmo? Exato. Ah, é? Claro, a tendência é tu diminuir a produção de melatonina e precisar fisiologicamente de menos horas de sono, tá? Então, se tu perceber para um recém-nascido, ele dorme, sei lá, 15 horas às vezes por dia, e com um adolescente, às vezes 10 horas, a gente vai envelhecendo. Um adulto, a média é 6 a 8 horas. Se tu pegar uma pessoa idosa, às vezes 5 horas para ela já é o suficiente. Mas a minha ideia, a minha teoria é que o adolescente dorme de 10 a 12 horas para não incomodar, né? Quando ele tá dormindo, ele não tá incomodando. Ainda bem, né? Que... ela já pensou se o adolescente dorme 6 horas por dia? Aí ninguém ia aguentar. Não, tu tá louco, rapaz. Você já foi. Todos já fomos do adolescente. Pois é, exato. Eu não tenho a filha não chegou nessa fase ainda, mas eu imagino que deve ser uma fase difícil. Tá, doutor, mas você tá falando isso, então, por exemplo, um idoso de 80, 90 anos, ele vai dormir o quê? 4, 5 horas? Exato. E ele achar que tá bom? Se ele achar que tá bom, isso. E é por isso que a gente tem que entender como é que tá esse sono, né? Se realmente ele tem aquele sono que ele passa por todos os estágios, ele chega ao sono REM, tem mais de 25% desse sono REM, que é o sono reparador, que é aquele sono realmente que a gente recupera a nossa energia, tá tudo certo. Tá, mas você falou de métricas ali, Perfeito. Então, 25% do total que eu durmo tem que ser REM. Pelo menos isso. Então, sei lá, dormir 8 horas, tem que dormir aí umas 3 horas, pelo menos. Exato. Mais ou menos bem. Exatamente. Não é que o sono REM é só quando tu dorme bem, né? A gente tem o sono não REM, aí tem estágio 1, 2, 3, que tu vais passando, e aí tu chega ao estágio REM, que é o sono mais profundo. Mas tu vais mudando de fase durante o sono. Então, uma hora tu estás no REM, daqui a pouco tu estás no não REM, e isso vai se modificando. Mas tu tem que estar presente ali naquele sono REM, que é aquele sono profundo, pelo menos 25% do teu sono total. As outras fases são importantes? São. Só que para tu realmente, o que acontece? Assim, no sono REM, ele realmente é a fase mais importante, que é onde o nosso corpo, ele vai se desligar completamente, só que a nossa mente, ela continua ativa. Então, assim, quando a gente fala de retenção de memória, de aprendizado, de solução de problemas, acontece tudo nessa fase do sono REM, que é a fase onde o teu corpo vai estar completamente relaxado, descansado, desligado, só que a tua mente, ela vai estar ativa. Então, assim, aprendizado na escola, pô, meu filho tá com dificuldade, alguma coisa... Opa, pode ser que ele está tendo apneia, ele diminuiu o sono REM, então ele está tendo menos facilidade no aprendizado, na retenção de memória. Então, hoje, a gente foca muito na questão do sono REM, que é a fase mais importante do nosso sono, para a gente até mesmo se desenvolver, né, e tudo mais. Tá, doutor, eu sempre fui sonâmbulo, sempre, de dormir
no quarto e acordar na sala. Coisas preocupantes, assim. Meu pai dizia que eu falava muito, acordava, vinha, brigava, falava, conversava. Isso tem alguma coisa a ver? Tem algum perigo de verdade, sonambulismo ou não? Não, tem, porque realmente a pessoa que tem sonambulismo, ela pode fazer algumas coisas, às vezes, realmente que foge do controle, né? É aquela pessoa que literalmente está sonhando, só que de uma maneira diferente, né? Levantando da cama, e aí isso tudo pode gerar algum tipo de risco, tá? A apneia do sono, quando a gente tem as apneias, a tendência é a gente ter sonos mais agitados. Então, a apneia, ela pode acabar desencadeando o sonambulismo, mas o sonambulismo tem a parte mais psicológica junto, às vezes até questão de ambientes, enfim, ou tem a questão genética também por trás. Então, assim, é algo um pouco mais complexo que hoje a gente não sabe exatamente de que maneira, né? Tratar. São orientações. Não tem uma definição para o sonambulismo? Tem uma definição. Isso até, só para explicar assim, mano, foge um pouco já da área da odontologia do sono, propriamente dita. Isso partiria mais para medicina do sono, porque hoje tem odontologia do sono, medicina do sono, fisioterapia do sono, psicologia do sono. A gente tem várias áreas trabalhando junto. Então tem outros distúrbios do sono, por exemplo, que quem vai tratar muitas vezes é o médico do sono, é o neurologista, é o psicólogo. A questão, por exemplo, hoje de insônia, a insônia, ela é muito tratada hoje com a psicologia, com o psicólogo do sono. A ansiedade, tem essas relações diretas. Total. E o protocolo, né? A gente fala muito, na verdade, hoje sobre a questão da higiene do sono, né? O que é higiene do sono? São algumas orientações básicas para a gente tentar ter um sono melhor. Por exemplo, a gente deve, a última refeição, 4 a 6 horas antes de dormir, seria o ideal. Não posso comer uma feijoadinha e dormir, então? Não dá. Até pode, mas a tendência é que realmente, o que acontece? O processo de digestão, né, vai acontecer durante o sono. O Dino sempre falou aqui que quando ele come feijoada, ele sonha com capeta. Mas tem razão. A noite é o inferno. Mas é a questão da bebida alcoólica também, né? Por que quando a gente bebe, o nosso sono, ele baixa a qualidade? Porque a gente vai ter mais apneias. O álcool, ele vai fazer um relaxamento da musculatura aqui da garganta, né? E é aqui que a gente tem a obstrução e a gente tem os eventos da apneia. Então o álcool prejudica muito essa qualidade do sono. A questão de fazer alguma atividade física, por exemplo, de preferência também 4 horas antes de dormir, porque senão a tua adrenalina vai lá em cima e até tu relaxar. Toda essa questão. Evitar luz, né? E aí quando a gente fala em luz antes de dormir, principalmente o celular, né? Por que é importante a gente, no momento que a gente for pra cama, a ideia, mano, é realmente o ambiente já tá escuro e a gente se preparar para dormir. Se a gente fica na cama com o celular em mãos, a luz que chega aos nossos olhos faz com que o nosso cérebro entenda que ainda é dia, não é momento de dormir, a produção de melatonina, ela diminui ou ela não acontece, e aí a gente fica mais ativo, a gente demora um pouco mais para dormir, e a tendência é que tenha um sono aí um pouco mais agitado. Então, televisão, computador, celular, o que eu sempre falo, de preferência, utilizar esses eletrônicos em algum outro local da casa, e no momento que decidir que vai para a cama para dormir, um ambiente aí escuro, né, com uma temperatura confortável, e até que seja um ambiente realmente assim que tem as cortinas, as persianas, fechadinho, né? Fechadinho. Ô, doutor, a minha mãe sempre falou e sempre foi contra a TV no quarto. E quando você é adolescente, é óbvio que você não respeita, né? Você vai ter. E eu, depois que eu tirei a TV do meu quarto, a minha vida mudou completamente. Perfeito. Completamente, cara. Assim, é uma coisa que eu defendo. Isso. Aí você vai ficando velho, chato, você vira o velho. Mas porque, cara, muda a tua vida, cara. Isso aí, mano. E tem total razão. Se realmente faz uma diferença muito grande. E hoje, a grande batalha, né, com o celular, né? Que é algo que... Então, às vezes, tu ficar no celular antes de dormir, aí, às vezes, respondendo mensagem e resolvendo problema, a tua mente tá ali, né, muito ativa ainda. Isso é muito ruim pro teu sono, porque tu demora para desligar, demora para baixar aquela adrenalina, tu demora para produzir essa melatonina, que é o hormônio do sono. Então a gente fala assim que o momento de cama, né, é de preferência o momento para relaxar e realmente desligar tudo, né? Deixar celular de lado, compromisso ou qualquer coisa, que é pra gente relaxar e ter um sono mais tranquilo, né? Ô, doutor, uma curiosidade, eu não sei se tem relação.
Quando eu acordo muito cedo e durmo de novo, aquele segundo sono, ele parece ser muito mais profundo que o primeiro. Por quê? Você chega no REM mais rápido? O que tem a ver uma coisa com a outra? Pode. Tu pode ter acordado, né? Já ter passado por todos aqueles estágios. No momento que tu acordou e depois voltou a dormir, tu pode já iniciar mais próximo do sono REM e tem realmente essa sensação, ou realmente Parece algo... que é mais pesado, né? Isso, mais verdade. Mais pesado. É comum também as pessoas relatarem que quando inicia o sono, já iniciam roncando, né? Isso também é bem comum. Há um relaxamento bem grande no momento que a gente acaba iniciando o sono, que faz com que às vezes a gente tenha maior esse ronco, né? Porque assim, mano, só pra a gente entender um pouco melhor, o que seria o ronco propriamente dito, né? O ronco é quando o ar, ele entra, né, de preferência pelo nariz, ele tem que passar pela garganta, e aqui na garganta a gente tem tecido, gordura, músculo. Se o ar passa com dificuldade aqui na garganta, todos esses tecidos, essas estruturas vão vibrar. E a vibração, então, dessas estruturas, que é o ronco. Então, assim, na verdade, quando a gente está roncando, a gente continua a respirar. Então, pensando nessa situação, quem ronca, propriamente dito, não tem tantas sintomas ou sequelas, tá? O sono, ele não se altera porque tu continua respirando. Tá, mas então, vamos lá. O roncar não é tão problemático? É isso que você está falando? Não é tão problemático para quem ronca. Agora, o problema do ronco é o barulho e o convívio social, né? Esse é o principal problema do ronco. Só que quando a gente fala em apneia, esse seria o grande vilão da história relacionado à tua qualidade do teu sono. Porque a apneia é o ar tentando passar aqui pela garganta, mas isso aqui está completamente obstruído e tu fica um tempo sem respirar. E aí, essas paradas respiratórias, que às vezes são silenciosas, né? São realmente o grande vilão na história, que vão baixar a tua qualidade de sono. Então, por exemplo, se o paciente, ele só ronca, ele não tem apneia, que é algo mais difícil, essa situação, mas a tendência é ele dormir bem, acordar bem. Só que, às vezes, o marido, a esposa ali, fica complicado pelo barulho. Agora, se tu ronca e tens apneia junto, que é o mais comum, aí tu vai ter o sono de baixa qualidade. Aí é o conjunto da obra. Aí é o conjunto. Aí é o conjunto. E o bom dessa história, na verdade, que ambos os problemas a gente trata da mesma maneira. Porque imagina que, na verdade, o grande problema está no mesmo local, que é a obstrução, né, dessa região da garganta. Então, todos os nossos tratamentos hoje, o intuito é justamente desobstruir essa região para o ar passar com facilidade. E aí impedir tanto o ronco como a apneia. Tá, doutor, mas quando você fala de tratamento, ele não é invasivo? Não. Ou é? Não. Só não vai fazer cirurgia na garganta, não tem nada a ver. Não, assim, na verdade, o que tem de cirurgia hoje, tá, mano? Assim, as pessoas às vezes até falam, fazem cirurgia, por exemplo, de desvio de septo, né? Ou adenoide, ou amígdala. Importantíssimo a avaliação do otorrino, né? Isso é válido, só que assim, o fato é que se tu fizer apenas a cirurgia do nariz, tu não vais tratar ronco e apneia, porque o ar continua passando, seja ele entrando, né, pelo nariz ou pela garganta, pela boca, e ele tem que passar ali na garganta. O problema é aqui, você falou na garganta. Exato, o problema é ali. Claro que os respiradores bucais, aqueles que só respiram pela boca durante a noite, a tendência é eles terem mais ronco e mais apneia, pela entrada, pelo aumento de pressão, enfim, isso vai favorecer. Mas não significa que hoje uma cirurgia de desvio de septo é um tratamento para ronco e apneia. Não é isso. O que a gente tem de cirurgia que talvez seja um pouco mais invasivo? Se o paciente tem um problema anatômico de mandíbula e maxila, que as duas coisas são mais retraídas, são mais para trás, hoje existe a cirurgia ortognática, que aí é uma cirurgia realizada por cirurgião bucomaxilofacial, que ele vai fazer o quê? O avanço dessas duas estruturas, maxila e mandíbula. Vai ajudar? Vai, porque vai desobstruir, vai as duas coisas, né, tanto a parte de cima como a parte de baixo, para frente. Só que isso os casos muito bem indicados. Então a gente tem hoje tratamentos muito menos invasivos, que seria ou a utilização do aparelho intraoral, que é um aparelho que o paciente vai utilizar à noite. E o que esse aparelho vai fazer? Ele vai pegar a tua mandíbula e manter ela avançada durante a noite. Então, quando tu coloca o aparelho, são duas placas unidas que ele vai pegar a mandíbula e manter ela avançada. Para quê?
para desobstruir para abrir o negócio. Tá, mas é desconfortável? Como é que é? Ou é tranquilo? Mano, eu sempre falo assim, não é algo que tu vai se colocar na boca e falar, nossa, Luiz, que delícia, né? Adorei. Assim, tem uma adaptação que é normal, tá? Mas não é nada impossível, né? É muito fácil a adaptação. Em torno ali de 1-2 dias tu consegue se adaptar. Claro que cada paciente é um paciente, cada organismo depende da tua arcada dentária, da tua oclusão, enfim. Mas assim, de uma maneira bem geral, né, e comum, é bem fácil essa adaptação, tá? Porque se a gente comparar um outro tratamento que seria o CPAP, aí a gente tem uma adaptação e uma adesão muito menor, porque imagina, a gente dorme com uma máscara, vamos dizer assim. Canos, o CPAP é um negócio alucinante. Exato. Né, ou a máscara vai no nariz ou na boca e fica injetando ar, né? Então, assim, é desconfortável. O aparelho, as pessoas já estão relativamente mais acostumadas a utilizar os alinhadores ortodônticos, as placas de bruxismo, o aparelho ortodôntico. Então, assim, é mais viável, né, o uso do aparelho, e realmente a gente tem os retornos, a gente vai fazer todos os ajustes. E olha, sinceramente, nesses 12 anos que eu tô nessa área, não teve paciente me devolvendo o aparelho dizendo assim, ó, não tem como, eu não consigo utilizar. Uns com um pouco mais de dificuldade, outros menos, e a gente vai... Doutor, o aparelho é personalizável, por exemplo, para cada dentária? Porque tem muito isso, né? Hoje é individualização da cada, né? Isso, mano. Então, eu acabei assim, claro, é uma área que eu me dedico bastante, e hoje a gente tá fazendo uma coisa bem diferente aqui na região. Acho que até de uma forma meio pioneira, a gente transformou todo o nosso fluxo digital, né? Então, a odontologia digital hoje ela tá muito em alta, e na odontologia do sono ela chegou também. Então, o que acontece? Como é que funciona hoje? Hoje eu faço um escaneamento, né, do meu paciente, um scanner intraoral, escaneia toda a boca do paciente. Eu acho isso alucinante. É muito legal. Acho animal. É muito legal. Eu acho. Reproduz tudo. Isso, depois, cara, tudo. É muito legal. E aí depois eu consigo medir, né, o quanto esse paciente tem de avanço, tudo. E envio isso para um laboratório. O laboratório ele vai pegar esse escaneamento e ele vai desenhar o aparelho em cima desse escaneamento que eu mandei para ele. E ele vai me enviar esse desenho. Com esse desenho, hoje eu tenho lá no consultório uma impressora 3D. Eu vou enviar esse desenho para uma impressora 3D, ela vai imprimir todo esse aparelho na impressora e eu vou ter meu aparelho pronto. Então, isso deu muito mais ainda agilidade, na verdade, e uma precisão ainda maior. Absurdo. Antes, como é que era? Moldagem, primeiro aquela com a massinha, vaza gesso naquele molde, envia pelo correio para Florianópolis, faz o aparelho, volta. Era todo, mas era o que tinha na época, né? Enfim, então esse aparelho hoje que eu faço, ele não tem nenhuma estrutura metálica, ele é todo de resina, ele é todo impresso. Então isso ficou bem legal. Vamos falar disso na volta, pode ser? Claro. Comigo aqui ele, falando de sono, falando sobre qualidade de sono, ele é dentista do sono, o doutor Luiz Gustavo Martins, fundador e CEO do Núcleo de Odontologia do Sono, aqui de Criciúma, tá bom? Fala mais de 800 casos aqui, tem muita história para contar, a gente já volta aqui no Manos Radio Show. Professor, lá vai pedrada. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam, dormir bem nos conecta, e hoje comigo aqui, doutor Luiz Gustavo Martins, ele que é dentista do sono, fundador e CEO do Núcleo de Odontologia do Sono, é cirurgião bucomaxilofacial. Agora eu peguei, né? É só dividir a palavra em 3 palavras, doutor. Agora eu já peguei a manha. Doutor, estávamos falando sobre qualidade de sono e você estava falando sobre o aparelho, né? E aí sempre que você fala de aparelho, você tem alguma coisa invasiva de alguma maneira, alguma coisa que não faz parte do seu corpo. Você estava me dizendo que o aparelho ele não é desconfortável, é óbvio, não é a melhor coisa do mundo. Mas de que forma ele muda a vida do paciente e em quanto tempo o paciente entende essa melhora? Bom, assim, quando eu faço a instalação do aparelho, eu faço essa ativação que a gente chama, que é o avanço dessa mandíbula, por etapas, né? Até pra gente dar um conforto ao paciente. O que eu sempre falo ao paciente, o que eu quero? Eu quero que o meu aparelho avance o mínimo possível com o melhor resultado, né? Então, assim, a instalação do aparelho eu instalei hoje. O paciente vai levar para casa o aparelho, ele vai dormir com o aparelho. A tendência é que já na primeira noite a gente precisa ter uma melhora do ronco e da apneia. Por quê? Porque ele já vai estar dormindo com o aparelho e já vai estar avançando essa mandíbula
Então a tendência é que o ar já passe com mais facilidade. Ele fica uma semana usando o aparelho, ele volta no meu retorno, ele fala assim: olha, doutor, tá bom o aparelho, tô bem adaptado, mas minha esposa, enfim, ou meu marido, ainda reclama de um pouco de ronco. Tá. O que a gente vai fazer? A gente vai avançar mais um pouco esse aparelho. E Você hoje... dá uma giradinha ali, ele dá uma... Literalmente. É um avanço... Exato, o avanço, às vezes é questão de milímetros, tá, mano? Pra gente avançar, porque isso já faz a diferença muito grande lá na região da garganta. Tá, doutor, quando você fala em avançar mesmo, muda mesmo aqui, isso, vai o quê? Muda mesmo, pra frente. Tá. Pega a parte da manhã, só que assim, claro, aí o pessoal deve estar pensando, quem está nos escutando, pô, mas e a articulação, né? Não vai dar dor no carrinho ali, enfim, o pessoal... O que acontece? Tudo isso é medido. Então a gente sabe o quanto aquele paciente consegue avançar, o limite dele, e esse nosso avanço no aparelho, ele vai até 70% daquilo que o paciente consegue, caso seja necessário. Porque às vezes eu avanço 3 milímetros e é o suficiente para aquele paciente. Pô, 3 milímetros não é nada. Não é nada, não é nada. Então, assim, e como é que eu sei que é o suficiente? Claro, primeiro pelo relato do próprio paciente, ou o relato do parceiro ou da parceira, né? E hoje a gente também tem um mecanismo que é muito utilizado. A gente tem um oxímetro, né? Que foi desenvolvido para diagnóstico de ronco e apneia. Esse oxímetro o paciente, ele baixa um aplicativo no celular, através de um Bluetooth, então ele leva apenas o oxímetro para casa. O oxímetro, ele vai me dizer quantas vezes esse paciente baixou a saturação em 3%, que seria as nossas paradas respiratórias, os nossos eventos de apneia, e através do microfone do celular, ele vai gravar todo o sono do paciente também. Caraca, velho. Então, assim, será que o meu aparelho tá... Não é será, eu vou conseguir mensurar isso realmente, se o tratamento ele tá fazendo efeito ou não. Você coloca num programa, imagina, ele vai ler esses dados todos? Exato. Na verdade, eu tenho um portal lá, né? Então, a partir do momento que eu libero o acesso do paciente a esse oxímetro, esse aplicativo, através do CPF dele, eu consigo todos os exames que ele fizer em casa, eu já tenho disponível no meu portal. Então, assim, a gente consegue fazer esse exame às vezes antes do início do tratamento, porque às vezes o paciente chega lá no consultório, mas não se tem ainda o diagnóstico, né? Ele não fez um exame, não fez nada. Ele tem os sintomas, tem a queixa, tudo, mas ainda não tem propriamente um exame. Então, a gente consegue fazer esse exame antes. Ele vai começar o tratamento e a gente precisa saber se realmente aquela apneia está a nível normal, se aquela ronco realmente baixou, e aí a gente tem a possibilidade de fazer esse exame. Hoje o paciente leva para casa, faz em casa, muito mais rápido, confortável, e tem utilizado com muita frequência. Então, doutor, e qual é o indicativo de melhora real? Tá. Né? Vamos lá. Tá, o que o paciente chega dizendo, doutor, estou dormindo melhor? Mas às vezes ele não vai notar. Assim, tem alguns relatos assim que são muito visíveis, que eu falo assim, paciente chega, a primeira consulta tu já olha assim, aquele paciente com olheira, paciente cansado, paciente que durante a própria consulta boceja várias vezes, tu vê que ele não tá dormindo. Aí ele volta no retorno, cara, até o semblante, assim, diferente. Tá até brilhando o olho, assim, tá. Impressionante. Ali tu não precisa nem fazer mais exame, tu já sabe que teu tratamento tá dando certo, né? Mas assim, vamos falar de números, né? Então assim, quando ele faz o exame ali, ele vai dar as porcentagens de ronco. Quanto por cento do ronco que tu fez um ronco mais alto, médio ou baixo, né? A porcentagem de cada grau do ronco, e também o índice de saturação de oxigênio, que seria basicamente o índice de apneia. Ou seja, se o paciente tem menos de 5 eventos de apneia por hora de sono, ele tem uma apneia que a gente considera normal. Porque como é que se faz esse índice? Só para entender. Ele vai ver quantas vezes, em geral, ele parou de respirar, e depois vai dividir pelas horas de sono. E isso vai dar uma média por hora de sono. Então, quando a gente tem até 5 eventos de apneia por hora de sono, isso é considerado normal. Ele não vai ter sintoma, não vai ter problema em relação à qualidade do sono. De 5 a 15 eventos, uma apneia considerada leve. De 15 a 30, uma apneia moderada. E acima de 30, então, uma apneia severa. Então, se o paciente ele fez o aparelho, está utilizando, fez novamente o oxímetro, né, o teste, e deu menos de 5, ele está considerado tratado, né? Ele está com um tratamento satisfatório, tá? É o suficiente. E junto com isso eu vou ter todos os áudios daquele sono durante toda a noite. Então ali eu não posso ter o ronco
né? Ou às vezes questão de 10% de ronco. Aí se aceitável. É aceitável, até porque assim, ele é bem sensível, inclusive ele funciona através de ar, né? Então ele vai gravar somente ruídos de ronco, né? Então, passou uma moto ou carro, ou teve algum outro barulho, enfim, ele não grava, ele vai gravar realmente só apenas a questão do ronco, e ali eu vou ter a intensidade. Então, se às vezes aquele paciente tinha um ronco que era uma intensidade muito alta, hoje ele tem basicamente uma respiração mais pesadinha. Ok. Até porque assim, mano, uma coisa que é importante falar, às vezes, dependendo do caso, só o aparelho não é o suficiente. Pô, mas calma aí, o que precisa mais? Tem um monte de fator aí jogando contra, às vezes, a gente, tá? Peso, né? Peso... doutor, eu perdi agora 12 quilos e eu parei de roncar. Exato. Na hora, já acabou. O ronco já foi. Hoje, pra tu ter uma ideia, essas canetas emagrecedoras, se tu pegar, por exemplo, o Mounjaro, ele na bula dele, tem lá como indicação clínica tratamento de ronco e apneia pela perda de peso. Perder peso hoje é um tratamento para ronco e apneia, porque quando a gente perde peso, a gente diminui concentração, né? Deposição de gordura aqui na região do pescoço. Até a nossa língua tem gordura, então ela diminui. Ou seja, a gente acaba tendo um espaço maior aqui nessa região. É físico, né? É físico, é totalmente físico, exatamente. Então, assim, todos os meus pacientes, claro, a orientação, né, de preferência, dependendo de como tá o índice de massa corporal, é realmente perder um pouco de peso, que vai ajudar muito. Então o paciente, não, mas só quero usar o aparelho, mas os hábitos eu não mudei, eu continuo dormindo ali de barriga para cima, que é outra questão importante, eu não emagreci. Tu vai diminuir o ronco? Vai, não tenho dúvida. Só que tu tem, às vezes, que fazer outras mudanças para realmente ter um resultado 100%. Doutor, você falou de dormir agora. O lado que a gente dorme influencia, porque tem história do suco gástrico, já ouvi essa história. Tem a ver mesmo isso aí? Tem a ver, mano. Assim, de preferência, se me perguntar qual seria a posição melhor para dormir, né? De preferência de lado pro lado esquerdo do coração. Em cima do braço esquerdo. Exato. Porque a questão, propriamente, a própria circulação sanguínea, a questão de facilidade em respiração, até para não voltar essa questão de ter, às vezes, azia ou alguma coisa nesse sentido, o lado pro lado esquerdo seria o ideal. Quando a gente tá de barriga para cima, essa é a pior posição pensando em ronco e apneia. Porque tu imagina, questão de gravidade, né? A gente vai relaxar, a nossa mandíbula vai para trás, a nossa língua vai para trás, e aí vai obstruir aquilo com muito mais facilidade. Então, aquela fato assim, e às vezes tem hoje um diagnóstico que a gente fala que é apneia dependente, né? Que é o quê? Dependente da posição. Tem pessoas hoje que só tem apneia ou ronco dormindo de barriga para cima. Entendi. Se isso for confirmado, às vezes o tratamento é justamente tu comprar um travesseiro diferente, né? E para tu realmente fazer com que tu permaneça de lado durante a noite, e aí tu já vai ter uma melhora aí bem significativa. Doutor, você falou do travesseiro, tem alguns amigos nossos aqui que vendem colchões, vários amigos. E eu notei que a minha vida mudou depois que comprei um colchão melhor. É claro. Mas isso aí, doutor, isso aí mudou completamente. Assim, mano, na verdade, aquilo que eu falo, um colchão bom, um travesseiro bom, um ambiente climatizado, um ambiente escuro. Então, tudo isso realmente vai melhorar a tua qualidade de sono. O nosso sono, ele depende muito de vários fatores, né? Aquilo que eu falo, depende do que tu comeu antes, que horas que tu comeu, se tu fez atividade física, o quanto tu tá cansado aquela noite. A questão de nível de estresse tem muita relação com a questão de ronco e apneia também. Então, se é aquele dia que tu chegou em casa e tá realmente exausto, a tendência é tu roncar mais. O estresse aumentado, tu vai ter um sono pior, tu vai ter um sono mais agitado, um ronco maior, apneia. Então, assim, são vários fatores. E outra coisa que temos que entender também, que toda noite não é a mesma. Então, assim, hoje eu ronquei mais, amanhã eu ronquei menos. Claro, é que tu teve um dia diferente, né? Então, as coisas acontecem, tem vários outros fatores. É o que eu sempre falo, assim, não existe... Se o paciente chega para mim hoje e pergunta, mas qual é a causa do meu ronco e minha apneia? Não sei. Pode ser isso. Doutor, mas vários fatores. Quando você fala do ronco, por exemplo, quem ronca às vezes é muito egoísta, né? Porque a pessoa está dormindo, não escuta roncar, não se escuta roncar. A outra pessoa se exploda, às vezes ele não dá bola, acha que aquilo
não é um problema tão significativo, a outra pessoa não reclama como deveria porque quer manter paz, né? Isso. Agora, quando é que o paciente sabe de verdade que ele tem que te procurar? Tá, então vamos para um dado aí que é bem importante, tá? Primeiro, a tua fala foi perfeita, tá, mano? A gente realmente, a maioria das pessoas acha que primeiro roncar é normal, né? Que é algo normal, e a gente já tem que entender que roncar não é normal, é um aviso de alguma coisa ali que tá acontecendo que não tá normal. E aí, claro, dependendo de quem tá do teu lado, às vezes pode ter um sono mais leve, mais profundo, pode escutar ou não pode reclamar ou não, e aquilo segue. Só que às vezes, o que acontece? Hoje tem um dado que 85% das pessoas que têm apneia não sabe que tem. Porque a pessoa ronca, ela não escuta. Ela para de respirar, ela não sabe que ela parou de respirar. Ela tá dormindo meio mal, mas às vezes ela acha, é o estresse, é o trabalho, é a rotina. Todo mundo hoje tem uma rotina muito acelerada, então acaba achando isso tudo normal. Como é que a pessoa vai saber? Como é que as pessoas acabam chegando até mim, por exemplo? Claro, muitas vezes por indicação, porque hoje toda a área médica, na verdade, está muito de olho no sono. Porque o sono, ele influencia vários outros problemas de saúde. E o sono foi muito negligenciado na história, né? Total. Sempre foi, né? Exato, exatamente. Então hoje tá todo mundo. Se tu pegar, eu recebo caminhamento de cardiologista, pneumologista, geriatra, otorrino. Pô, calma aí, o cara não respira, não dorme bem, a chance dele ter maior infarto, AVC, pressão alta, dificuldade de emagrecimento, produção de hormônio desregulado. Enfim, tem uma série de consequências que às vezes a gente está tratando algo, mas a causa está lá no sono. Então já começa por aí. A gente, cada vez mais, isso é muito bom, a gente tem pesquisado a respeito do sono, porque é algo muito importante. E aí as pessoas acabam chegando às vezes por encaminhamento, ou chega naquela fase assim que doutor, eu acordo cansado, eu tô acordando cansado, aí é a fase que não, eu tenho que procurar, e às vezes, claro, é a esposa ou o marido, enfim, falando, não vai, né? Não aguento mais. Eu tenho, meu Deus, vários casais, né, que eu acabo atendendo e que estão dormindo em quartos separados já devido ao ronco. Então, assim, fica uma situação, às vezes, recém-casado, né, tem toda essa questão, e aí realmente depois o agradecimento é muito gratificante. Por isso, eu gosto muito de trabalhar nessa área, porque tu devolver realmente uma qualidade de vida, assim, diferente, né? Doutor, eu imagino também que você devolva muito rapidamente essa qualidade de vida, né? Isso. Não é algo que é um tratamento vai demorar 1 ano, não é assim, né? Perfeito. Tá. Porque é aquilo que eu te falei, mano, tu tá com o aparelho em boca, tu vai ter o avanço da mandíbula, então obrigatoriamente tu já tem que ter melhora nisso. O período que pode demorar um pouquinho, talvez a questão da adaptação, de um ajuste, de achar a posição correta ali do aparelho, mas isso é relativamente mas o quê? Entre uma semana e um mês você tem resultados? Num mês no máximo. Um mês você tem resultados? Antes de um mês eu tô dando alta para esse paciente. Caramba. Porque aí eu digo assim, tu estás bem adaptado com o aparelho, estás dormindo com ele, o teu resultado tá legal, meu amigo, vai e utiliza. Bom, porque o que acontece? Não existe hoje uma cura. Não existe uma cura para o tratamento, né? Para o problema de ronco e apneia. Eu costumo falar que esse aparelho, ou o CPAP, enfim, é igual um óculos. A gente colocou, né? enxergou, tirou, não enxerga mais. Eu não quero usar hoje o aparelho. Tudo bem. A tendência é tu roncar e ter apneia. Porque quando tu tira o aparelho, volta tudo ao normal. A mandíbula ela não vai se estabilizar para frente, é isso? E a gente nem quer que isso aconteça, na verdade. Porque tu imagina o paciente tirar o aparelho e manter aquele avanço ainda Então, assim, tirou o aparelho, volta tudo à oclusão normal, a mordida normal, né? Então, assim, é por isso que é algo que, sim, precisa utilizar para sempre. A princípio, sim, a não ser que tu é um paciente com certo excesso de peso, deu uma reduzida boa no peso, melhorou os hábitos, tá dormindo da maneira correta, enfim, uma série de fatores que realmente diminuiu muito, ou aquilo já não te incomoda mais, talvez tu consiga se livrar então do aparelho, mas a tendência é que tu tenha que continuar utilizando ele. Doutor, até uma palavra que acompanha muita gente também, que é o tal do bruxismo, né? O ranger dentes, faz você não dormir e tal. Qual é a gravidade disso? Então, mano, o bruxismo, na verdade, o que é? O bruxismo, propriamente dito, é o ranger dos dentes, né? Durante a noite, tu tá rangendo os dentes. Você tá apertando isso? Não é bem o apertando. Não é apertar? O apertando hoje, o apertamento hoje, ele é muito mais comum, às vezes, durante o dia, que é onde, às vezes, a gente tá numa concentração ou numa tensão um pouco maior, a gente acaba apertando os dentes.
Isso muitas vezes é que vai nos dar a dor propriamente dita, aquela dor muscular ou articular realmente mais forte. Porque quando a gente aperta os dentes, a gente paralisa um líquido na articulação que faz como se fosse a lubrificação dela, né? E aí esse apertamento faz com que futuramente a gente tenha dor. E eu quero dizer que o apertamento, ele hoje é muito mais comum do que propriamente o bruxismo, que também está relacionado à questão de tensão, de ansiedade, de tudo. E para tu teres uma ideia só, a gente deve encostar os dentes apenas quando a gente está se alimentando. O resto... Excesso. Excesso de força, né? De tensão. E durante a noite, geralmente, a gente tem o bruxismo, que é o ranger dos dentes, que a gente vai ter mais desgaste dos dentes. Hoje, um dos tratamentos para isso é também a placa de bruxismo, né, que a gente usa à noite. Só que esse aparelho de ronco-apneia, ele vai substituir isso também. Porque como tu vais utilizar 2 placas de acrílico, de resina, em cima e embaixo, os teus dentes durante a noite, mesmo que tu tenha o bruxismo, vai estar protegido por essas placas. Tá? Então não vai precisar utilizar. E tem algumas placas de bruxismo até que, dependendo de como for, ela pode às vezes até piorar o teu ronco, porque ela vai fazer um relaxamento maior da tua mandíbula e vai fazer com que isso retraia mais, né? Pode prejudicar o sono? Pode, tá? Resolve um problema e... É relativamente comum, às vezes, se a gente instalar apenas uma placa de bruxismo, o paciente voltar e dizer, mas engraçado, agora eu comecei a roncar, né? Isso pode vir a acontecer, tá? Mas são problemas diferentes, mas muitas vezes a gente acaba tendo aí tratamentos em comum, né? Doutor, uma curiosidade, geralmente é bem comum quem trabalha, a gente trabalha com criatividade, design, mascar muito chiclete para concentração. A gente usa isso como meio que estratégia mesmo, assim, que você consegue se concentrar mais. Isso. Existe fundamento nisso? Existe perigo nisso? Existe, mano, porque exatamente tu vai estar forçando muito mais a tua mastigação e a tua articulação. O mascar chicletes realmente não é indicado. Ou roer unha, ou ficar mordendo tampa de caneta, ou qualquer coisa nesse sentido, é sempre bom evitar. Claro, eventualmente, mascar um chiclete, tudo bem, mas assim, todo dia eu masco chicletes, tu tá sobrecarregando a parte tanto da tua própria oclusão, dos dentes, como da oclusão, da articulação. Então a tendência é sim, isso ter uma parafunção, isso ter um problema patológico. Que é um desgaste, é isso? Dor. Pode ter dor na articulação. Exato, principalmente na articulação, aqui no carrinho, ou dor muscular na região aqui do masseter, né? Que a gente, onde a gente faz propriamente a força da nossa mastigação. Então, mascar chicletes realmente é um hábito que a gente deve evitar. Só que assim, o apertamento, por exemplo, se tu me perguntar, tá, mas qual é o tratamento para não apertar durante o dia, né? Por exemplo. Infelizmente não existe propriamente um tratamento. Não tem um remedinho, né, que você vai tomar, exato, né, cara? Tu tens que te policiar, é o que eu falo. Hoje tem até aplicativo para tu colocar alarmes, né, durante o dia, para tu lembrar de, às vezes, desencostar os dentes. Inclusive o aplicativo é Desencoste. Né? O nome mesmo? O nome mesmo, Desencoste, pra gente lembrar de desencostar os dentes, né? Porque não existe placa, não existe medicamento, nada que vai fazer que tu realmente desencoste esses dentes durante o dia. É mais o policiamento e ter a consciência que eu devo encostar meus dentes no momento só, quando eu estiver fazendo a mastigação. Doutor, a Pierão perguntou aqui como é que ele te encontra. @, qual o Instagram? É Luiz Gustavo Martins Odonto. Luiz Gustavo Martins Odonto. Isso. Tá, entra lá. Isso, entra lá. E para agendamento? Agendamento é o 99908. Deixa eu mandar para ele aqui, Pedro. 9908. Deixa eu já mandando aqui. 999. Oh, peraí que eu perdi o negócio aqui. Acabei com tudo aqui, velho. Vamos lá, peraí. Repete. 9908 0393. 99908-0393. Númerozinho bom também, né? Bom, né? Pô, esse aqui bom, né? É bonzinho pro cara lembrar também. Doutor, não dá tempo mais nada, só para lhe agradecer. Né? Você vai estar comigo aqui mais algumas vezes pra gente falar sobre isso. Tem muito mais assunto para falar, né? Mas eu acho que a grande dica que você tem que deixar é o seguinte: quando é que você sabe que não tá dormindo bem? Fala de novo para as pessoas identificarem isso para saber se tem que te procurar ou não. Começou a acordar cansado, sente que durante o dia tem muito sono, a sonolência ela vem todo o tempo, dorme qualquer hora, em qualquer local, isso não é normal. Tá roncando, roncar não é normal. Então, diante disso, eu acho que é a principal orientação e dica que a gente dá aqui para os nossos ouvintes. Tem algum desses sintomas,
procurem um atendimento, que realmente hoje a gente tem diversos fatores e tratamentos disponíveis, diagnósticos pra gente fazer. Doutor, tá? prazer lhe receber. Doutor Luiz Gustavo Martins comigo aqui, dentista do sono, @ Luiz Gustavo Martins Odonto. Fácil. Fácil. Onde é que fica o consultório? Ali no Centro Profissional, ali em frente ao edifício Milênio, né? Onde é a nossa Câmara de Vereadores aqui, tá? Eu só tenho que agradecer o convite, mano. Para mim foi um prazer, uma honra estar aqui hoje contigo, maravilhoso, tá? doutor. Muito obrigado e espero que a gente se encontre outras vezes, porque tem muita coisa pra gente falar aí pro nossos ouvintes. Doutor, eu sei que a entrevista é boa, quando ela acaba a gente acabou. O papo é bom, o papo voa. Fechou. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos.